Scooby-Doo é uma das franquias mais icônicas, conhecida por misturar o humor e o mistério. Só que existe uma história do Scooby-Doo onde ela é guiada para o horror cósmico, com um tom mais sombrio e assustador, com referências a entidades cósmicas e dimensões paralelas. E é essa versão do Scooby-Doo, o horror cósmico, que vamos falar hoje. Quais são os personagens que ele venceria e quais venceriam ele? Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago e hoje estamos em mais um vídeo. E como muitos de vocês já sabem, já conhecem, já tem algum tempo, né? Foi lançada uma curta-metragem da história Scooby-Doo, Horror Cósmico. É uma versão do Scooby-Doo de terror bem no estilo Lovecraftiano. Mas diferente de tudo, essa versão do Scooby-Doo ela é muito poderosa. Tão poderosa que é capaz então de recriar o seu mundo, tirar vidas e também dar vidas a seus amigos da Mistério S.A. Mas a Velma, inteligente como ela é, se pergunta também aos outros do porquê o Scooby-Doo fala. Afinal de contas, ele é um cachorro, não é? E é isso que faz um gatilho ser acionado para o Scooby perceber que o seu mundo teria que então ser rebutado tudo de novo. E não foi a primeira vez, mas várias e várias vezes. Esse é o resumo do resumo dessa história do Scooby-Doo Horror Cósmico. E se você quer ver e também gosta de vídeos como esse aqui, personagem que derrota tal personagem e também personagem que vence, né? Considere se inscrever aqui no canal e se possível deixe aquele like que ajuda bastante o engajamento dos vídeos aqui do canal. Perde, Trio, Creepypasta. Trio é uma entidade malévola criada pelo próprio Creator, o criador, a entidade mais poderosa do universo da Creepypasta. Trio, ele é um ser que se alimenta do medo e dos seus pesadelos, uma entidade interdimensional muito poderosa, onipotente, entre aspas, e onipresente, capaz então de enfrentar até mesmo o poderoso Zalgo. Trio, ele é representado como uma simples cabeça de coelho branco que flutua no ar com duas orelhas para baixo e dentes muito grandes e também afiados que destacam um sorriso assustador. Seus principais poderes são difíceis de afirmar 100%, mas a certeza é que ele é muito poderoso. Além dele ser capaz de se alimentar do medo e dos piores sentimentos de qualquer coisa, pois ele também vive para isso, o que faz com que ele não morra, já que ele sempre se alimentará constantemente do medo das pessoas. Além de que também pode liberar esses medos e sentimentos ruins em uma pessoa ou entidade, até mesmo o próprio Douglas, que é uma outra entidade super poderosa da Creepypasta. Trio também é capaz então de viajar entre dimensões e lugares diferentes, pois ele só precisa do caminho do medo para se mover para onde ele quiser. Como comparação, Zalgo ele é inferior ao Trio, porque em sua Creepypasta é explicado que o Zalgo ele é o medo em pessoa. Então, só por esse motivo ele seria devorado pelo Trio facilmente. E por mais que o Scooby ele tenha uma vontade de viver a sua vida com os mistérios com a sua turma, imagine que o seu medo possa perder a sua turma para sempre. Perder para sempre que nunca mais conseguirá recuperar esse seu mundo. Vence Patrick, Horror da Fenda do Biquíni. Essa versão do Patrick é muito bizarra, tá? Para você que é sensível a imagens ou até mesmo contos de terror, eu não recomendo você ir procurar sobre esse conto da Fenda do Biquíni, pois contém imagens fortes. Mas enfim, esse conto, para resumir, afinal de contas, muitas das coisas que eu poderia falar aqui, eu teria que entrar em mais detalhes e como essa história ela é bem pesada, eu vou ter que dar uma suavizada para vocês. Essa versão do horror do Patrick é uma versão onde ele literalmente devora tudo que existe na Fenda do Biquíni, e a sua primeira vítima é o próprio Bob Esponja. E essa história ela é tão bizarra que lembra muito Lovecraft, né? Esses contos de terror são tão tensos, cósmicos, que faz com que o Patrick tenha então apenas um único objetivo: devorar qualquer um na sua frente. E essa versão dele é muito grotesca, porque ele abre o seu corpo completamente e sai um tipo de segunda boca de dentro dele, cara, bem no estilo Alien, né? E é um negócio também bem nojento, cara. Enfim, o que faz esse Patrick ser tão poderoso que ele é que ele contém um fator de cura muito absurdo. E ainda mais, ele se conecta com algo bem misterioso do horror cósmico também, onde num certo ponto da história, Patrick e suas cópias fazem então um ritual para poder acessar o cosmo ou vazio. Nessa possível luta entre esses dois seres cósmicos, Scooby mostrou que ele tem a capacidade de mudar a realidade para poder fazer tudo do seu jeito, mesmo que isso tenha que então remodelar o seu mundo em si, ou o próprio tempo também, quem sabe. Essa luta seria mais interessante ainda porque o Patrick contém então um alto fator de cura, o que mesmo que o Scooby pudesse comer ele, o Patrick, provavelmente o Patrick ele se regeneraria, mas
Aí que vemos então o Hax e outros poderes e também conhecimentos de vários outros seres do universo criados pelo próprio Scooby. O que no conto de terror, o Scooby poderia então remodelar o Patrick, e mesmo que não funcionasse, ele continuaria a fazer, igual que ele fez com a Velma. Perde Nova Laws. Nova Laws, ele é um personagem extremamente poderoso do universo chamado de Hybrid Mage, ou Mago Híbrido, uma nova de romance com uma cosmologia bem poderosa. Nova Laws atua como combustível e os humanos que produzem então esse combustível, que são chamados então de etéreos, os etéreos são capazes então de criar habilidades que são chamadas então de habilidade ethos, que transcende e ignora todos os conceitos de lei, contendo então o princípio de dimensões e o próprio platonismo verdadeiro. Os humanos, por exemplo, podem então manipular os ethos, e o Nova Laws ele é o despertar do etéreo, sendo então superior a outros humanos. Numa leve resumida básica sobre a cosmologia, o universo de Nova Laws contém então um universo infinito, com uma matriz infinita de linhas de tempo infinita, onde cada nanosegundo cria infinitos mais universos no multiverso. E dentro desse universo / multiverso, contém então várias realidades que são infinitas, que são então abrigados pelo além. E esse além transcende então todos os conceitos de espaço e tempo, uma existência além do paradoxal, do caos e do vazio, está além da própria ideia de transcendental. O Nova Laws ele destruiu a relíquia em seu básico e também destruiu depois trilhões de relíquias em um estalar de dedos. Para resumir, essas relíquias contêm então tudo: a existência, o paradoxal, conjuntos infinitos de hierarquia infinitas, como camada alfa e delta, reinos externos e muito mais. Tudo isso é contido então, e também transcendido dentro de uma única só relíquia. E eles existem então em um puro vazio de inexistência. Nada lá existe sem conceitos, princípios, teorias infinitas e assim vai. E o Nova Laws ele tem a capacidade então de transcender todas essas relíquias infinitas. A real é que essa novel ainda não acabou, tá? Ainda tá rolando. Mas que ele daria então uma boa surra no Scooby? Sim, isso ele daria. Vence Cartoon Cat. Cartoon Cat é um daqueles personagens estilo terror. Ele lembra então muito o Mickey, né, da Disney, só que bem mais macabro. Existem então citações que o Cartoon Cat seria então uma entidade, mas uma das entidades mais poderosas ou perigosas do universo de Trevor Henderson, onde é dito onde ele seria capaz então, de infligir mais dor que o próprio Longhorst, sendo então talvez superior a qualquer outra criatura do verso. Cartoon Cat estaria então muito além de conceitos naturais das coisas, como conhecimento, ser, identidade, tempo e espaço. Mas muitas informações sobre o Cartoon Cat, pelo menos as informações básicas sobre o personagem, não colocam ele num nível tão alto assim. E mais, ele se mostrou ser fraco ou ser impedido de realizar tais coisas, como por exemplo capturar um humano por causa de uma arma de fogo. E o fato é que tanto o Scooby quanto o Cartoon Cat fazem parte de desenhos animados e como consequência são muito violentos e malignos. E se considerarmos que o Cartoon Cat sem nenhum tipo de up de poder, como a Toon Force negativa, que seria então uma teoria que o canal Viralcast chegou a fazer, né, abordar uma vez, e outros poderes misteriosos do Cartoon Cat, Scooby teria totais chances de vencer. Um cão que tem traços Lovecraftianos, que por mais que não seja tão absurdo e poderoso, comparável a outras entidades do verso, ele ainda assim tem poder para tal vitória. Perde Altair Recruito. Essa é uma das personagens mais poderosas dos animes, tá? Ela simplesmente não pertence a nenhuma história. E só por esse fato que faz com que o Scooby nem consiga então mudar a história ou o mundo dela. E é por esse motivo que faz com que ela seja tão poderosa. Uma personagem do mundo real, onde existe então toneladas de fanfics sobre ela. E é de onde ela obtém todos os poderes dessas fanfics. Então, por exemplo, se alguém então escreve uma fanfic sobre ela, que ela tem o poder de um SCP, de um deus da Marvel ou DC, ou qualquer outro tipo de ser, super ser, ela vai conseguir então todos os poderes desse ser. Basicamente é assim que funcionam os poderes dela. Apesar de ela ser tão poderosa, ainda existe então porém dela se tornar então um ser tão ilimitado. Porque por mais que não seja tão um personagem simples também na vida real, ainda é necessário a aprovação do público para tornar essas fanfics fortes para que ela obtenha esses poderes. Do mais, com os poderes básicos dela, ela conseguiria então sim vencer Scooby-Doo, horror cósmico. Vence Lobo Death. Eu diria que o Lobo, ou melhor dizendo, Death, venceria o Scooby, porque ele simplesmente é a representação da morte, né? E como sendo então a morte, não tem como você vencer. Mas eu não quero citar especificamente a morte em si, dos livros ou contos, mas sim o próprio filme do Gato de Botas. O Lobo Death, que é mostrado, né? A verdadeira aparência ou forma da morte é justamente a sua capacidade de transcender o medo em forma de imagem que ela está indo atrás. É difícil dizer qual seria o medo 100%,
100% do Scooby-Doo horror cósmico. Afinal de contas, ele é um ser justamente feito para poder colocar terror em tudo. Então, qualquer coisa que fosse transparecer no encontro entre esses dois, talvez nem surgiria efeito. Além do mais, apesar de ser uma representação da morte em si, o seu principal objetivo no filme, por exemplo, não era então matar o Gato de Botas, mas sim era punir ele como sendo então o fora da lei por não apenas desperdiçar 8 de suas vidas, mas também não valorizar elas. E por ser então uma entidade de palavra, ele não apenas devolveu a espada do Gato de Botas 2 vezes para lutar, mas uma vez que o Gato de Botas se humilhou e começou a apreciar a sua última vida, a morte, ela renunciou frustrada à sua caça, pois seria tão inútil matá-lo agora. E finalmente deixou o Gato de Botas sozinho antes de dizer: viva a sua vida, Gato de Botas, viva bem. Digamos que essa morte ela é de boas, né, de certa forma. O Scooby ele atua como ceifador da morte e criador da vida. Afinal de contas, ele elimina todos os seus amigos e cria eles de novo. E mais, todo o mundo em si, a realidade em si, cara, também. Perde Garfield Creepypasta. Eu cheguei a falar sobre essa versão do Garfield alguns dias atrás, alguns vídeos atrás, né, pra falar a verdade. Que é uma versão dele, algo bem parecido com o horror cósmico também da Fenda do Biquíni do Patrick. Só que esse Garfield, ele se mostrou ser bem mais poderoso. O desejo desse Garfield, horror cósmico, é além do reino mortal. Ele deseja então ser louvado e adorado pelas coisas frágeis na Terra. Essa versão do Garfield, terror, é uma versão que só quer duas coisas: lasanha e carne. Ele deseja então comer tudo. Sim, comer tudo. O planeta? Não. A galáxia? Meh, não. O universo? Não. Conceitos? Meh, não. O multiverso? Não. É muito mais além disso. E mais, Garfield é uma entidade devoradora de tudo, o que lembra também contos de terror cósmico de Lovecraft. Garfield comeria o Scooby, no bom sentido, de todo o seu mundo completamente. Mas e você? Quem você acha que venceria o Scooby horror cósmico? Pensou em algum outro personagem? Concorda ou não concorda com essa lista? Comente aqui. Se inscreva agora no canal para acompanhar mais vídeos como esse aqui. Valeu, falou e até mais.